Olá, bem-vindos ao nosso papo de hoje. A gente tem aqui uma pilha de notícias do mundo da logística e dos portos que, sinceramente, parecem de planetas diferentes. De um lado, a gente lê sobre um acordo comercial, assim, gigantesco entre a Europa e o Mercosul. Do outro, uma briga de prefeitura do interior com uma gigante da celulose por causa de imposto. E no meio disso tudo, navios sendo perseguidos, apreendidos em alto mar. A ideia hoje é justamente essa, sabe? Tentar ligar esses pontos. Como é que uma tensão lá no Mar Vermelho pode, de alguma forma, ter a ver com um projeto de ferrovia aqui no Brasil? É isso que a gente vai tentar descobrir. Pois é, e essa conexão existe, ela é bem real. O setor portuário é como se fosse o sistema circulatório da economia global. Cada navio, cada container é uma célula de sangue carregando oxigênio, ou seja, mercadorias e dinheiro. Então, quando a gente olha para essas notícias juntas, a gente para de ver eventos isolados e começa a enxergar o pulso da economia. As artérias que estão fluindo bem e aquelas que estão sob risco de entupir, por poder, por dinheiro ou por conflito. Boa analogia. Então vamos começar pelo maior fluxo de todos, o plano de construir uma superartéria. Estou falando da notícia de que a União Europeia avançou com um acordo com o Mercosul. O texto fala em criar a maior zona de livre comércio global. Quando eu leio uma frase dessa, soa quase como uma ficção científica. O que isso significa na prática no chão do porto? Uma ambição monumental, sem dúvida. Na prática, o que se busca é zerar as tarifas de importação para milhares de produtos. Pense no produtor de carne ou soja brasileiro vendendo para a Alemanha sem pagar um imposto pesado na entrada, e o fabricante de máquinas alemão vendendo para o Brasil com a mesma facilidade. É criar uma via expressa, como você disse, onde antes existiam várias barreiras e pedágios. O potencial de crescimento é enorme. Mas um projeto dessa escala não nasce do dia para a noite. A gente sabe que isso se arrasta há anos. Exatamente. E aí entra a complexidade política. Cada país tem seus setores que quer proteger, né? Os agricultores franceses, por exemplo, não morrem de amores pela ideia de competir com o agronegócio brasileiro. Do nosso lado, tem setores da indústria que se preocupam com a competição europeia. Então, essa aprovação é um passo gigante, mas a implementação de fato, nossa, é uma maratona. É um projeto que, se sair do papel, vai redesenhar as principais rotas comerciais que partem e chegam ao Brasil. Certo, uma via expressa em construção, mas que ainda tem muito chão pela frente. Só que o resto do mundo não parece estar nesse clima de construir pontes. Pelo contrário, uma notícia que me chamou a atenção foi a da Maersk, uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, começando a suspender a sobretaxa que ela cobrava por causa dos desvios no Mar Vermelho. Minha primeira reação foi: ótimo, as coisas estão se acalmando. Mas será que é isso mesmo? A sobretaxa, que o mercado chama de Peak Season Surcharge, é basicamente o seguro que a empresa cobra por um risco maior. Com os ataques na região do Mar Vermelho, os navios foram forçados a dar uma volta gigantesca pela África. Isso significa mais tempo, mais combustível, mais custo. Suspender a taxa pode significar duas coisas. Ou a Maersk avalia que o risco imediato diminuiu, ou, o que é mais provável, o mercado se ajustou a essa nova realidade de custos e ela precisa se manter competitiva. É um termômetro em tempo real de como a geopolítica vira preço no frete. Espera aí, mas é aqui que a coisa não fecha na minha cabeça. Ao mesmo tempo que a Maersk sinaliza essa calmaria, outras notícias mostram o contrário. A gente tem aqui uma nota sobre o Reino Unido apoiando os Estados Unidos para apertar o cerco contra quem burla as sanções no mar, e, de forma ainda mais cinematográfica, outra que diz que os americanos apreenderam um petroleiro russo, que tinha ligação com a Venezuela, depois de uma perseguição no Atlântico. Uma coisa parece anular a outra, não? Parece, e é esse o paradoxo do comércio global. A sua confusão é a confusão de todo mundo que opera nesse setor. A decisão da Maersk é uma decisão de negócios, uma empresa privada calculando risco versus custo para manter sua operação girando. Já a apreensão do navio e o reforço das sanções são estados agindo. São nações usando seu poder naval e de inteligência como ferramenta de política externa para pressionar economicamente seus adversários. Então, enquanto a empresa tenta achar um caminho seguro para entregar a mercadoria,
Os governos estão usando esse mesmo caminho como um tabuleiro de guerra. Exatamente, o oceano não é um espaço neutro, ele é um território de disputa. Então, sim, uma empresa pode estar apostando na calmaria para reduzir seus custos, enquanto os estados estão ativamente criando uma tempestade logo ali na frente. Isso mostra de forma brutal como as cadeias de suprimentos são frágeis e dependem de um equilíbrio político que pode ser quebrado a qualquer momento. Foi um mapa do jogo War. Sabe quando um jogador começa a pintar o tabuleiro inteiro com a sua cor? A MSC, a Mediterranean Shipping Company, está se consolidando em 2025 como a líder mundial absoluta no transporte de contêineres. O texto deixa claro que não é uma liderança momentânea, é uma consolidação. Eles estão aumentando a frota num ritmo que ninguém consegue sequer sonhar em acompanhar. Essa sua analogia com o War é perfeita, porque é exatamente disso que se trata. A conquista de território, ou melhor, de rotas marítimas. O que estamos testemunhando é uma concentração de mercado em uma escala, assim, sem precedentes. E isso tem dois lados muito claros. Por um lado, a lógica do gigantismo pode trazer eficiência. Uma empresa com tantos navios e rotas pode otimizar tudo, criar sinergias e, em teoria, reduzir custos através da economia de escala. Certo, essa é a parte bonita da história. Mas qual é o risco de ter um jogador tão, mas tão dominante assim? O risco é que o oceano vire uma grande avenida com um único pedágio. E a MSC é a dona da cancela. Se você é um exportador de soja do Mato Grosso ou um importador de eletrônicos de Manaus, você não tem uma rota alternativa mágica. Você precisa do navio. E se a concorrência diminuir a ponto de você ter pouquíssimas opções, quem tem o poder de definir o preço do frete, os prazos, as prioridades? A dona da cancela. Nossa, é uma imagem poderosa. A gente não está falando de escolher outra marca de refrigerante na prateleira do mercado. Se você produz algo no Brasil para vender lá fora, não tem muita escolha, tem que passar por essa cancela. Exato. Isso dá a uma única empresa um poder de influência sobre a inflação de países inteiros. Um poder de barganha sobre os próprios portos, que passam a depender da boa vontade desse gigante para receber escalas de navios. Estamos vendo a formação de um verdadeiro império dos mares. E isso vai forçar todos os portos do mundo, incluindo os brasileiros, a repensarem suas estratégias. E essa discussão sobre o poder de um gigante como a MSC me leva direto para o nosso quintal. Como o Brasil, com seus portos e projetos, se encaixa nesse tabuleiro? Porque, olhando as notícias daqui, a gente vê que o jogo também é pesado. Para começar, tem algo concreto. A ANTAQ, que é a nossa agência reguladora, confirmou leilões de terminais portuários para o dia 26 de fevereiro. Isso por si só já mostra que tem gente querendo investir, certo? Sem dúvida. Leilões são o principal motor para trazer dinheiro privado para a infraestrutura. É o governo basicamente colocando uma placa de passa-se o ponto em um terminal, dizendo quem dá mais e apresenta o melhor plano de modernização para operar isso aqui pelas próximas décadas. É um sinal de aquecimento de que há apetite por investir no Brasil. Só que nem tudo é consenso. E aqui a coisa fica muito interessante. Outra matéria escancara uma divisão entre o governo e o mercado sobre o valor da outorga do Tecon Santos 10, que é um dos terminais mais importantes do Porto de Santos. O governo quer um valor X e o mercado está dizendo, com esse valor, a conta não fecha. O que está em jogo nessa briga? O que está em jogo é o coração de qualquer concessão de infraestrutura. É uma queda de braço clássica. De um lado, o governo quer arrecadar o máximo possível com essa outorga. É dinheiro que entra direto no caixa do Tesouro. Além disso, ele quer amarrar no contrato um máximo de investimentos obrigatórios. Do outro lado estão as empresas, os investidores. Eles olham para esse valor da outorga como um custo inicial gigantesco e precisam ter certeza de que conseguirão recuperar esse dinheiro e ter lucro ao longo de 30 anos. Me parece que o governo está jogando uma partida de pôquer. Se ele blefa com um valor muito alto, corre o risco de ninguém pagar para ver e o leilão dá vazio, o terminal fica parado. Se pede pouco, deixa dinheiro na mesa que poderia ser usado em outras áreas. É uma corda bamba. É a definição perfeita, uma corda bamba de bilhões de reais. Um erro de cálculo para qualquer um dos lados pode significar um leilão fracassado, o que seria péssimo para a imagem do país,
ou um contrato que nasce problemático, gerando dores de cabeça jurídicas por décadas. A negociação em torno do Tecon Santos é um microcosmos dos desafios de se investir em infraestrutura no Brasil. E enquanto essa partida de pôquer acontece em Santos, tem gente que parece não querer esperar pelo governo e está fazendo o próprio jogo. É o caso da Arauco, a gigante de celulose. A notícia é que eles estão investindo 770 milhões de reais em vagões de trem. Não é no porto, é no caminho até o porto. Esse movimento da Arauco é brilhante do ponto de vista estratégico. Eles estão atacando o que a gente chama de logística da porta para dentro. A empresa tem uma fábrica nova e gigantesca no Mato Grosso do Sul e sabe que seu maior gargalo não é o navio. É como fazer a celulose chegar até o porto de forma barata e previsível. Ao comprar a própria frota de vagões, eles ganham controle, reduzem a dependência de terceiros e, o mais importante, diminuem o custo do frete terrestre, que muitas vezes é mais caro que o frete marítimo até a China. Faz todo sentido. Mas aí, em contraste direto com esse caso de sucesso, a gente tem outra notícia que é um balde de água fria. As negociações entre a Mota-Engil e a Bamin para um projeto ferroviário enorme e super importante simplesmente travaram. E o motivo? Condicionantes do governo. De um lado, uma empresa investe milhões e resolve seu problema. Do outro, um projeto que beneficiaria uma região inteira, empacado. O que isso diz sobre como as coisas funcionam por aqui? Isso mostra os dois lados da moeda do investimento em infraestrutura. O caso da Arauco é um investimento vertical focado em resolver o problema da própria empresa. É mais simples, mais direto. O projeto da Bamin com a Mota-Engil é um projeto estruturante. Uma ferrovia que não serviria só a uma empresa, mas a dezenas, mudando a matriz logística de uma região inteira. E é aí que a complexidade explode. Projetos assim dependem de um alinhamento fino com políticas públicas, licenças ambientais, regulações complexas, garantias do governo. Quando a negociação trava por condicionantes, significa que essa engrenagem gigantesca entre o público e o privado emperrou em algum dente. É a prova de como é muito mais fácil no Brasil resolver o próprio gargalo do que construir as grandes soluções que o país realmente precisa. E essa complexidade não para no nível federal, ela desce até a prefeitura. Uma das fontes que a gente tem aqui é sobre o município de Inocência, lá no Mato Grosso do Sul, que foi a justiça contra a Suzano, outra gigante da celulose. A cidade está cobrando ISS, o Imposto sobre Serviços, de um porto seco que a empresa tem lá. Esse caso é um exemplo fantástico. É curioso porque, para a diretoria da Suzano em São Paulo, o terminal de Inocência é uma linha numa planilha de eficiência logística. É um ponto estratégico na sua cadeia global. Mas, para o prefeito de Inocência, aquela mega operação está acontecendo no quintal da cidade dele e há a chance de consertar o asfalto da rua da escola, de pagar o 13º dos funcionários. A escala do impacto é totalmente diferente e é aí que o conflito nasce. A prefeitura luta para que parte da riqueza gerada por aquela operação fique no município, através de impostos. É a batalha para que o progresso não seja só um corredor por onde a riqueza passa, mas que deixe um legado para a comunidade local. E não é só briga por imposto, né? O porto mexe com a vida da cidade de outras formas. Tem uma nota rápida aqui sobre a aprovação da transferência do terminal de cruzeiros de Santos para a área do Valungo. Isso parece pequeno perto dos outros assuntos, mas para a cidade é uma mudança e tanto. Gigantesca. Mudar o terminal de cruzeiros de lugar revitaliza uma área histórica, cria oportunidades para restaurantes, lojas, hotéis no entorno. Mostra que um porto não é só container e grão, é também turismo, é gente circulando, é economia de serviços, é a face mais humana da atividade portuária. E falando nessa face humana, as duas últimas fontes que temos aqui reforçam isso. Uma é sobre um projeto chamado Empreenda Assim, focado em pequenos negócios ligados ao setor, e a outra é um anúncio de vagas de estágio na BTP, um dos grandes terminais de Santos, para áreas que a gente nem imagina, administração, direito, engenharias, até TI.
Isso quebra aquela imagem de que para trabalhar em porto tem que ser operador de guindaste. E é fundamental quebrar essa imagem. A logística moderna é um setor de altíssima tecnologia. Precisa de gestores financeiros, de advogados especialistas em contratos internacionais, de engenheiros de software desenvolvendo algoritmos para otimizar o empilhamento de contêineres, de especialistas em sustentabilidade. O porto hoje é um ecossistema de carreiras muito sofisticado. Projetos que incentivam o empreendedorismo local e que buscam formar novos talentos são o que vai garantir que o setor continue evoluindo. Ok, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente começou lá longe, com a tensão no Mar Vermelho afetando o preço do frete, passou pelo surgimento de um império dos mares com a MSC, que pode ditar as regras do jogo global, e aí a gente mergulhou no Brasil e viu que aqui dentro a briga é igualmente complexa. De um lado, o governo e o mercado duelando num pôquer bilionário do Porto de Santos. E do outro, uma prefeitura pequena lutando para garantir sua fatia do bolo, gerado por uma gigante da celulose. A síntese é que não existe evento isolado na logística. É uma teia. Uma decisão tomada em um escritório em Bruxelas, sobre um acordo comercial, um ataque de drone no Oriente Médio, uma canetada em um ministério em Brasília. Tudo isso cria ondas que invariavelmente vão quebrar nos nossos portos, nas nossas ferrovias e, no fim das contas, nos preços dos produtos que a gente consome. Entender essa dinâmica é, em grande parte, entender como o mundo funciona hoje. E depois de analisar tudo isso, fica uma pergunta no ar. Num mundo onde o comércio se mostra tão vulnerável a conflitos e o poder se concentra em poucos gigantes, qual deveria ser o caminho para a infraestrutura de um país como o Brasil? A estratégia deveria ser se adaptar a qualquer custo para ser a peça mais eficiente e atraente possível nesse tabuleiro global, jogando o jogo dos grandes? Ou o foco deveria ser outro, talvez em fortalecer as conexões internas, a nossa cabotagem, as ferrovias, para criar mais autonomia e resiliência, mesmo que isso signifique não ser a rota preferida dos impérios dos mares? É algo para a gente continuar pensando.